Olá, meus amigos, Matheus de Castro aqui, o papista, com um coração muito feliz. Chegamos nesse 5º domingo da Quaresma, um momento muito especial. Já passamos, é bom de repente refletir, leiam e vejam os vídeos dos últimos comentários para a gente entender nossa jornada quaresmal até aqui. E hoje é um dia muito bom que nós refletimos sobre a nova aliança, o cumprimento messiânico. É também um certo pedido de urgência, não no sentido de apressar, mas no sentido de inevitabilidade realmente. A hora chegou, o Senhor já vem para se entregar em sacrifício salvífico e ressurreição e nos entregar a salvação. É preciso escolher. Nesse sentido, é preciso realmente fazer uma escolha na nossa vida. Esse é o objetivo principal da mensagem litúrgica desse domingo. Você pode, claro, tirar muitas mensagens diferentes. Cada sacerdote hoje pelo mundo vai estar fazendo uma homilia e tirando aspectos diferentes, mas eu acho que é importante frisar que o liturgista tem um objetivo, não faz isso. E é bastante claro que o objetivo principal dessa liturgia é falar, claro, da nova aliança que vem em Cristo. Isso a gente vai ver, claro, por toda a liturgia. A gente vai examinar o capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. E esse livro já começa falando, esse capítulo, esse trecho que nós vamos ver na liturgia, ele já começa falando. Ele é aquele momento principal onde todo o judeu da época de Cristo, todo o primeiro cristão, iria ler isso, iria entender exatamente essa relação do antigo com o novo que nós fazemos na teologia da aliança, que é tão importante. A liturgia está nos mostrando ela em toda a sua glória. Quer dizer, o liturgista nos manda observar que essa profecia existia em Jeremias. Ele diz, olha, Deus, através do seu profeta, claro, diz: eu farei uma nova aliança. Isso é muito importante. Algumas traduções da Bíblia, infelizmente, está uma tradução ruim sobre cumprir ou completar. Na verdade, ele vai fazer ainda a nova aliança. Ele vai completar as alianças e fazer a nova aliança. E é muito importante isso, porque ele já anuncia a vinda de Cristo e a nova aliança, que as palavras que nós dizemos no momento da consagração, da Eucaristia, esse é o cálice da nova aliança. Nesse momento da forja da nova aliança, aquilo tudo se cumpre nesse momento, aquilo que foi profetizado em Jeremias. Isso é muito bonito, é muito importante, porque, além de tudo, é uma coisa que dá muita esperança. Tem que lembrar que os profetas estão vindo num momento muito conturbado, que o reino se dividiu, todo o momento glorioso do reino se acabou, o reino está dividido, e você tem agora, como ele diz, a casa de Israel e a casa de Judá. E ele diz que vai unir essas casas. Mas é uma coisa curiosa, porque se você parar para pensar, num cumprimento messiânico, todo o judeu, todo o primeiro cristão que estaria lendo isso, pensa, mas o que significa exatamente essa profecia? É aí que entra a teologia, para a gente entender isso. Porque a casa de Israel, o reino de Israel, acabaria. É claro que Deus sabia que o reino de Israel estava condenado. O reino de Israel tinha se tornado idólatra da pior forma possível. Idolatrava, já tinha 2 bezerros de ouro. E apesar de todos os profetas que vão para o reino do norte, eles sabiam que o destino deles era fadado aquilo. O aviso vinha para tentar dizer, olha, quem não se converter vai perecer, claro. Então, mas como é que então ele vai unir essas duas casas? Israel sobrevive na casa de Judá, Israel como povo. Mas como é que ele vai unir essas duas casas? Isso é num sentido teológico, é claro. É isso aquilo que São Paulo vai falar na carta aos Romanos, os capítulos 10, 11, ele vai falar sobre toda Israel. É exatamente, se a gente estiver vendo ali atrás, tá, o livro do Dr. Scott Hahn, sobre a carta aos Romanos, uma obra-prima.
Eu sempre coloco um livro em destaque ali atrás, não sei se alguém já percebeu, e hoje eu coloquei exatamente esse livro do Dr. Scott Hahn. E nesse momento, o que ele quer dizer? Que todos, não do Dr. Scott Hahn, a liturgia, que vai ser toda Israel, ou seja, isso é universalidade. Como assim todo Israel? A pessoa teria que entender isso, e os cristãos entendem, os pais da igreja rapidamente entendem que isso, de novo, é universalidade. Ele está falando, a partir daquele momento em que Israel foi único, estava unido em si mesmo, e a partir de Israel todos os outros povos eram chamados a adorar o Senhor, a conhecer e adorar o Senhor, como você vai ver isso nos livros dos reis, quando Israel desenvolve a sabedoria, e você vai ver reis, pessoas de outros povos se unindo a Israel, visitando, conhecendo e se unindo. O templo tem espaço para as pessoas de fora vir. Então, quer dizer, o povo está se unindo. É com essa lembrança que o profeta e os evangelistas vão falar depois, para dizer que agora todo o povo vai se unir. Então, quando ele está falando da união da casa de Israel, todo Israel, como São Paulo explica na carta aos Romanos, é disso que ele está falando, da catolicidade. A catolicidade é a universalidade, é justamente unir o povo inteiro em si mesmo, na promessa feita ao povo de Israel, que vai se cumprir em Cristo. Okay? Então é disso que nós estamos falando nessa primeira leitura, que é tão importante para a gente entender o que está por vir. Mas essa é uma bênção inacreditável. Nós não merecemos, é claro, uma bênção como essa. Nós certamente não merecemos ser salvos, e depois de todos os nossos pecados, Deus ainda estender a mão e unir todos os povos na sua igreja, na sua igreja católica, universal, para todos. Então, como pode ser isso? E aí entra o Salmo que nós cantamos hoje. O Salmo de hoje é um Salmo de Davi. É difícil dizer, é impossível dizer qual é o salmo mais bonito, mas esse certamente é um dos mais bonitos. É um salmo de profundo arrependimento, é um salmo que Davi, depois que ele vai matar, não vou entrar em todos os detalhes, ele vai mandar matar o marido da mulher que ele quer se casar. Então nós vamos ver isso, você vai ver isso nos livros dos reis. E então, quando acontece aquilo, o profeta Natan vem até ele e fala de uma forma que o rei Davi entende o mal que ele fez. Então ele se entrega a um profundo pesar, em pedido de perdão, na reconciliação com o Senhor. E ele escreve o Salmo 51, esse salmo tão bonito que nós chamamos de Miserere, que é exatamente esse arrependimento profundo, vai mostrar também a súplica por reconciliação e a misericórdia de Deus. Então, quer dizer, é com essa postura que nós temos de nos aproximar disso. Como nós merecemos isso? Nós temos então que pensar profundamente, nos arrepender dos nossos pecados, buscar, que essa também é uma das coisas da Quaresma, você realmente se limpar, você realmente procurar mais e mais por reflexão, buscar a reconciliação. Por isso que a confissão é tão, como nós já discutimos antes, a confissão é tão ligada ao período da Quaresma, para poder exatamente nos aproximar do que? Da salvação, da Eucaristia, da Páscoa, do sacrifício salvífico do Senhor. Então é necessário refletir sobre esse salmo. Nós cantamos isso exatamente para nos lembrar dos nossos pecados, para se aproximar da Eucaristia. Então nós vamos para a segunda leitura. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Hebreus, independente de discutir a autoria aqui, não é o caso, mas nessa carta, que é uma carta incrivelmente teológica, ela reflete muito sobre isso, São Paulo vai nos falar que o Senhor, durante o seu ministério, mas principalmente ele está aludindo muito aqui ao Getsemane, sabe? Que é aquele momento do Monte das Oliveiras, em que o Senhor faz uma súplica ao Senhor para que afaste dele este cálice, esse destino que vai chegar. E ele diz que foi atendido, não com
o fim desse destino. Isso é muito interessante na teologia daqui desse livro. Ele fala, ele foi atendido, mas como ele foi atendido? Ele foi atendido exatamente com o ato do seu sacrifício. Por quê? Porque ele, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus diz, esse é um ato de total submissão, total obediência a Deus. Então ali tudo se cumpre. Ele é atendido porque o coração dele fica em paz pela obediência. Essa é uma mensagem muito importante para nós. O que vai nos trazer paz não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Então, aceitando o seu destino, Jesus vai ficar bem, vai ter a sua vontade, que é a mesma do Pai, atendida, que é aquilo que ele veio para passar, como ele diz. Então, quer dizer, não basta também nós nos arrependermos, é preciso, com determinação, nosso ato de contrição e a determinação de não voltar a pecar. Quer dizer, claro que nós vamos voltar a pecar, mas a questão é, quando nós vamos à confissão, quando nos aproximamos desse momento, nós temos que refletir nessa agonia do Senhor para saber, olha, eu não posso voltar aqui, sair daqui pensando em voltar a cometer esses pecados. Olha, eu vou voltar aqui, depois eu me arrependo, me confesso e tudo fica bem. Não, isso é errado. Esse é um princípio básico, claro, da confissão. Eu imagino que todo mundo saiba, mas é uma coisa que exatamente esse de todo mundo sabe, nós sabemos que às vezes é a grande armadilha. Esse é o grande momento para você refletir sobre isso, para que a sua confissão seja realmente uma maneira de mudança, um princípio de mudança na sua vida, que é nosso objetivo na Quaresma. Então, essa passagem nos chama a isso, tá? Na liturgia de hoje. Então nós chegamos até o Evangelho, mais uma vez marcando o Evangelho de São João, nesse ano que predominantemente vai ser o Evangelho segundo São Marcos, mas pontuando todos o ciclo dos anos litúrgicos, sempre está o Evangelho segundo João. E no Evangelho segundo João, hoje você vê uma cena curiosa, porque chega um grupo de gregos e que provavelmente são convertidos, e eles se aproximam de Filipe. Filipe era um nome grego, né? Filipos. E ele, então, quer dizer, provavelmente ele era conhecido da comunidade grega, ele era um galileu, já nascido, claro, no Império Romano, provavelmente lia muito mais as escrituras da Septuaginta, a versão grega, que é a versão que Jesus predominantemente também lia e cita muito mais do que a versão hebraica das escrituras. Então provavelmente Filipe era conhecido dessa comunidade de judeus, mas que não viviam em Jerusalém, então predominantemente falavam já e liam em grego. Então a comunidade que conhecia eles se aproxima de Filipe, não é à toa que você vê isso nessa cena no Evangelho. Então eles aproximam-se de Filipe, que era da Galileia, e pedem: nós queremos ver Jesus. Isso geralmente é interpretado como eles querem, não ver, olha, eu quero observar o que Jesus está fazendo, eu quero realmente vir aqui para me entregar, eu vim aqui para conhecer profundamente o Senhor. Então Jesus vai dizer mais ou menos o que segue depois, dizendo o que é preciso para isso, o que é realmente a pessoa que se entrega a Ele, como nós vimos na passagem na segunda leitura, o que é a entrega total. A entrega total é aquilo que ele fez antes, que São Paulo explica na passagem aos Hebreus, e aqui nós vemos o que é preciso, o que é isso. E ele vai explicar mais ou menos sobre esse grão de trigo que é preciso morrer para trazer novos frutos. Então esse é um momento muito bonito, de novo, da entrega. Ele está ensinando como é que isso vai ser feito, e ele está dizendo o que vai acontecer. Quer dizer, é preciso que ele se sacrifique por aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Nós não podemos nos salvar sozinhos, é preciso que ele se entregue para que o seu sacrifício frutifique. A morte vai ser derrotada. Então esse é o momento da escolha. Tudo caminha, ele está nos lembrando exatamente disso.
que tudo caminha para esse momento. De novo, o mote desse dia, dessa liturgia. Tudo se completa, a hora chegou. Qual é a escolha que você vai fazer? Você vai ser um grão, uma semente que vai dar frutos ou uma semente que não vai dar frutos? É esse o objetivo hoje da liturgia, que nós chegamos nessa belíssima passagem do Evangelho. Então, quer dizer, se nós escolhemos o Senhor, como ele diz, nós seremos atraídos por Ele, pela sua imensa paixão. A morte vai ser derrotada e o Espírito Santo, que está em nossos corações, que ele diz, as pessoas vão me reconhecer naturalmente, porque o Espírito Santo está nela. É como ele diz várias vezes, vai ouvir a minha voz e vai me reconhecer. Tá? Então, nesse momento da derrota da morte, daí para frente o Espírito Santo vai estar em nossos corações e não vai deixar dúvidas sobre quem é Jesus, o caminho a percorrer. Mas é preciso para isso estar pronto para se entregar, como esses discípulos foram lá para se entregar a Jesus. E então ele ensina o caminho. Então, gente, a hora se aproxima. É necessário agora, nessa quaresma, nesse momento principalmente, possamos refletir melhor sobre a nossa vida, refletir melhor sobre o que fazer, a nos arrepender mais, a nos reconciliar com o Senhor e com o nosso próximo, e escolher definitivamente o caminho do Senhor. É essa escolha que nós precisamos fazer agora, da agora e para sempre, porque a hora chegou. O caminho do Senhor é o caminho da salvação. Então, que possamos refletir sobre isso, nos fazer uma boa confissão nessa semana, nos preparando para a Semana Santa. O Senhor já vem. Nós vamos ver no próximo domingo que o Senhor realmente já vem, literalmente. Então, é esse caminho da salvação que nós temos que escolher. Eu espero que todos vocês estejam passando uma ótima quaresma, mesmo que seja mais cansativa, mais difícil, mas que esteja dando frutos em todos nós, todo esse sacrifício, essa penitência de muita alegria que tem sido. Meus amigos, fiquem com Deus. Nós vamos nos vendo durante a semana. Até o próximo comentário sobre a liturgia. Em Cristo, entregue à proteção da Virgem Maria, um papista.